Olá, meu nome é Dilamene Avelar e é com muito prazer que a gente retorna às palestras desse ano, 2020, que a gente possa levar aí uma mensagem fraterna e que Jesus nos abençoe nessa nova jornada. É um prazer estar falando com vocês da Casa de Paz José Cambinda e o assunto de hoje é crise, aprendizado e oportunidade. Então, que possamos ser iluminados e que esse evangelho de luz nos envolva hoje, agora e sempre. Francisco Cândido Xavier, ele um dia pediu a Emmanuel que intercedesse junto a Maria, trazendo uma mensagem de Nossa Senhora para ele. E ele falou com ele: não quero uma sua, permita, vê se Nossa Senhora manda uma mensagem para mim. E um tempo passou e um dia chegou o retorno da mensagem. Chico, Nossa Senhora aqueceu seu desejo e mandou-lhe uma resposta: tudo passa, a alegria passa, as tristezas passam, tudo passa. Mas se a gente for ver no capítulo 30 do livro Boa Nova, Maria, ela diz isso para um necessitado: filho, tudo passa. Então nós vamos ver que, em detrimento das dificuldades que estejamos abraçando, tudo passa, né? Então vamos falar um pouquinho de crise. As crises na história, todas as crises geraram sempre progresso material e moral. E as crises são extremamente necessárias. É que a criatura humana ela fica sempre presa ao que ela entende como crise. Mas se a gente tirar da palavra crise, o S vira crie. Então, criar uma nova realidade, criar uma nova condição, né? Então, a nossa maior dificuldade no ano de 2020, e aí vamos abraçar um pouquinho agora, em 2021, mas com a chegada da vacina e as oportunidades de tratamento e tudo mais, o primeiro momento, lá ano passado, a crise gerou em nossos corações um sentimento que algumas pessoas não conseguiram entender, mas era de luto. Luto porque perderam uma condição de liberdade, de não poder ir trabalhar, de não poder ir na religião. Luto do convívio, porque houve todo aquele momento de muita separação e até hoje nós temos que manter o cuidado, que a doença ainda está girando no mundo, enquanto todas as pessoas não puderem ser imunizadas, essa doença está percorrendo, permanece no nosso meio, né? Então, nós devemos ter aí um cuidado, mas sempre ressignificar as palavras. Crise, tira o S, crie. Crie uma nova condição, crie novas rotinas, crie novas atitudes, crie novos pensamentos, né? Nós vamos trabalhar isso tudo dentro dos nossos corações. Paulo de Tarso, ele nos diz que nós devemos ser atribulados, mas nunca angustiados. Existe muita diferença nisso, porque as dificuldades que todo mundo tem, mas a angústia denota falta de confiança em Deus, falta de fé, falta de foco no divino. Então gera sim angústia. Vamos ver aqui na história como que crise foi excelente. Olha só que coisa interessante. Gandhi, ele vivia na África do Sul. Houve uma crise, ele viveu todo aquele momento lá que deu condições para ele voltar para a Índia, onde através de uma crise social, uma crise civil,
ele se viu no meio de uma situação em que aquela crise gerou a independência da Índia. Então, crise é ruim? Vamos ressignificar. Madre Teresa de Calcutá, ela era uma irmã de caridade e ela era uma educadora, uma professora. E durante 25 anos ela passava de trem e olhava pelas janelas os carentes da Índia, de Calcutá. Ela via aquilo há 25 anos. Mas houve uma crise religiosa dentro dela. O Cristo disse que nós deveríamos amar todas as pessoas. E ela educava a filha de ricos na Índia. Naquele dia ela teve uma crise. Ela desceu do trem e entrou para as favelas de Calcutá. Essa crise foi maravilhosa, senão hoje nós não conheceríamos Teresa de Calcutá. Então toda crise é boa, toda crise é extremamente importante. Nós vamos ver que Martin Luther King teve a sua crise também. Era um pastor, era um homem extremamente inteligente, num país que nós estamos vendo até hoje, aquele preconceito que está na cultura deles. E Martin Luther King, ele foi saindo agredindo as pessoas? Não. Ele fez passeatas, ele fez discurso, ele não calou-se, ele transformou a crise e criou uma nova realidade para os negros. Os negros podiam votar, mas eram impedidos de fazer o cadastro eleitoral. Então, diante daquilo, isso mudou. Os pretos, os negros lá, os afrodescendentes, podiam andar de ônibus no fim do ônibus. Ou foi necessário ter uma crise para que essa situação fosse mudada. Porque aí, sabe o que foi feito? Atitude. Criar uma nova realidade. Simplesmente pararam de andar de ônibus. As empresas foram obrigadas a trazê-los de volta. Então, toda crise, ela cria oportunidades. Então, aqui eu me renovo com esse momento. Vocês já viram um doente em crise? Normalmente é o que antecede a sua melhora. Ele entra numa crise e aquilo, todo o organismo começa a trabalhar, responder àquela situação tão adversa, e aí ele começa a melhorar. Então a crise, ela vem e a gente tem que buscar um alvo. Porque normalmente as pessoas ficam assim, eu estou com problema. Aí acha que o outro tem que resolver seu problema, que a família, que a religião, que o governo. A gente transfere responsabilidade. Então vamos deixar de transferir responsabilidade, vamos deixar de culpar as outras criaturas e olharmos para a nossa situação e criar uma nova condição de vida. Vamos ressignificar a nossa vida. Por isso veio a crise. A pandemia, ela veio exatamente para isso, para mudar, para melhorar. Você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, ia criar uma situação sem solução? Tudo que Deus traz do lado do problema já tem a solução. Isso está no Evangelho. O mal e o remédio. Tem o mal e o remédio ao mesmo tempo? Tem. Nós temos ciência, nós temos economia, nós temos educação, nós temos recursos. Nós temos recursos maravilhosos que Deus nos deu. Então, Deus nos mostra que quem está no comando. Olha que coisa interessante. As pessoas normalmente têm muita dificuldade de entender o abstrato divino. Jesus estava num barco, surgiu uma tempestade. Ele dormia no fundo do barco. Os apóstolos ficaram desesperados. Diante daquela situação. E foram acordá-lo. Não vês que nós estamos quase com risco de morte? E a fé? E aí, nesse momento, ele fala, homens de pouca fé.
Homens de pouca fé. Teve início, tem fim, tem solução. Tudo na vida tem solução. Até a morte tem solução, porque não existe morte. Nós saímos desse plano e vamos para o outro plano. Até isso. Os nossos entes queridos estão no plano espiritual, que é a realidade. Ninguém perde um ente querido, ele ausenta-se fisicamente, mas se você o ama, ele está sempre dentro do teu coração. E você vai sempre estar dentro do coração dele. É isso que nos une, o amor nos une, o ódio nos ata, o amor une. Nós estamos numa época de fazer balanço das nossas vidas, planejar as nossas vidas, ser estratégico nas nossas soluções. Então, iniciou-se aí um ano, então o que eu planejo para mim? O que eu quero para mim? Aonde eu vou alcançar? Mas eu não estou podendo fazer nada. Pode sim. Organize-se de forma tal que quando você puder fazer, você já esteja com tudo feito, assim, um roteirinho de vida. Então, um planejamento. As empresas não se planejam, as empresas não se organizam. Ué, nós somos uma empresa divina. Nós somos uma empresa divina. Então, nós também temos que trabalhar nisso. Então, normalmente, as criaturas, quando iniciam o ano, elas falam assim, eu vou emagrecer, eu vou mudar de casa, eu vou arrumar um namorado, eu vou casar de novo, ou eu vou melhorar isso, aquilo. Então, qual o planejamento que você está fazendo nesse sentido? Para que não seja só palavras. Tem que ser ação, né? Nós estamos querendo muito, nós estamos transferindo muito responsabilidade para os outros, que os outros façam resolvam a nossa vida. Eu não quero ter esse problema. E quando Deus, na sua misericórdia, está sempre nos ajudando. Então, Deus está fazendo a parte dele. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos nos dedicar a isso. Dila, eu estou com a minha fé muito abalada, eu estou desanimado. Não, trabalha isso. É nesse momento de crise que a gente vê o tamanho da fé. Mostra para todos os seus problemas o tamanho da sua fé. Fé é confiança, fé é apoiar-se. Então eu me apoio em quê? Eu me apoio em quê? Quem estava no leme do barco? Quem estava? Quando você entra no avião, tem um comandante e um copiloto lá. Quem está no seu leme é Deus, Ele está cuidando, mas Ele não vai fazer a tua parte. Se a água entrou no barco, pega um baldinho e tira a água. Se está faltando dinheiro, recicla, muda de atividade, arruma uma outra maneira, estuda, vê as capacidades que você tem. Conheço pessoas que aprenderam a fazer tricô, crochê nessa época. Conheço pessoas que não cozinhavam, hoje estão fazendo pratos maravilhosos. Então a crise veio um momento para criar. Vamos tirar o S, criar oportunidade. Vamos repensar. Então, Deus está no comando. Outra coisa interessante, Francisco de Assis, ele sempre pensava assim, um dia eu quero estar 100% na mão de Deus. Um dia eu quero estar 100% na mão de Deus. E um dia ele saiu para uma caminhada para ir num mosteiro, e no meio do caminho foi pego uma neve tremenda. E ele chegou na porta do mosteiro, bateu e ninguém abriu. Aí um tempo depois alguém atendeu. E eles perguntaram, quem é? E ele disse, Francisco. Ele falou assim, Francisco não ia sair de Assis com essa neve toda. E eles não acreditaram que era Francisco. O que aconteceu? Eles ficaram por lá de fora. E o outro monge com ele começou a gritar, nós vamos morrer congelados. E ele gritou, pulou na neve como criança e dizia, hoje eu estou 100% na mão de Deus. Uma entrega total. É o ato de fé. Uma fé que mostra que, em detrimento de perder a vida, é Deus que está no comando, Ele que deu a vida, né? Então, aqui eu te pergunto,
Você tem condição de resolver essa crise externa, essa crise de pandemia, essa crise de vacina, essa crise escolar, essas coisas todas? Não. Mas quem está no leme é nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Tenha certeza que Ele está cuidando de tudo. Tenha certeza que quando chegar a hora vai acabar. Tem uma parte do Evangelho que ele fala: acorda, tu que dormes. Vamos acordar dessa ilusão de que vai voltar tudo a ser como antes. Acorda, esquece. Nós estamos num momento de crescimento. A pandemia ela veio para nos transformar em criaturas melhores, para trabalhar o nosso eu. Mas não esquecer que existe 3 relacionamentos na vida: Deus, conosco e com o próximo. E nós estamos nesse momento trabalhando esses 3 relacionamentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre aprendizado. O que eu estou aprendendo com isso tudo, né? O motivo maior é o despertar. Nós estamos lutando com algo invisível. Olha que coisa interessante. Invisível. Veio e nos colocou num outro rumo. Deus é invisível, mas Ele age em todas as coisas. Olha a natureza, olha em torno de você as vidas que palpitam. Tudo tem Deus. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Nós somos templos divinos de Deus. Nós devemos demonstrar isso, né? Então, o que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse momento? Eu tenho que me colocar à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ué, mas como é que eu faço isso? Seja paz no seu lar. Seja paz na internet. Seja você divulgar uma palavra do bem. Seja você colaborar com a fome do outro, com a miséria do outro. Aí eu estou num momento muito difícil. Eu não tenho recurso. Você não pode fazer uma oração? Você não pode fazer uma vibração em prol do outro, uma prece intercessória em relação ao outro? Demandou algum dinheiro nesse momento de oração? Não. Então você pode doar alguma coisa assim. A sua palavra, o seu silêncio, o seu ouvido, ouvir a dor do outro. Mas eu estou sofrendo? Sim, mas o outro também. Quanto à tua dor, no momento de silêncio, é você e Deus. Fala com Ele, Pai, Abá, como Jesus falava, Abá, Abá. Eu estou lutando. Eu estou com dificuldades. E Ele vai te ouvir. Quando Jesus disse: brilhe a vossa luz, seja o sal da terra. A luz, ela espanta as trevas. Então, quando a dor chegar em você e você se sentir sozinho, algumas pessoas estão reclamando: os centros não abrem, os centros não voltam a atividades. Você está se protegendo? As pessoas do centro também. Só que, olha que coisa interessante. Durante muito tempo, as pessoas ouviram muitas palestras, estudaram e tudo mais. Um ano tem 53 semanas ou 52 semanas. Então, são 52 palestras que eu ouço durante o ano. O que eu tirei de aprendizado disso? A casa está fechada, só que Deus espera que cada um de nós seja o templo vivo dele. Esse Deus que habita dentro de mim, saúde o Deus que habita dentro de você. Então, nós viramos filial do Centro Espírita. Quando o outro me ligar, que eu possa levar para ele um pouco do Evangelho que eu recebi durante todas essas semanas. Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho que Jesus está esperando de cada um de nós. Que nós demonstremos a nossa fé, a nossa confiança.
Então acalma. Quando Jesus acalma aquela tempestade, Ele está acalmando a nossa tempestade íntima. Ele está acalmando o nosso coração e nos mostrando que Ele está no comando e Ele está conosco. É o tempo da regeneração. O mundo só vai mudar se nós mudarmos de atitude. O mundo ali fora, a natureza ela faz exatamente o que é o dever dela. O vento ventar, a chuva chover, o mar cuidar e a planta crescer, dar o fruto dela, morrer, nascer. O ciclo da natureza não mudar por causa da pandemia. Quem tem que mudar é o homem. Quem tem que mudar é o homem. Na questão 919 do autoconhecimento, qual o meio prático de alcançar a felicidade? É o autoconhecimento. Quer felicidade? Muda de conduta, muda de pensamento, muda de crenças destrutivas. Ah, para mim nada dá certo, isso é uma crença destrutiva. Ah, as pessoas me perseguem, isso é uma crença destrutiva. Então nós temos que refletir nesse momento, para nos tornarmos criaturas bem-aventuradas. Bem-aventurado é humilde, bem-aventurado manso, bem-aventurado misericordioso, bem-aventurado pacífico. Esse é o momento da crise, então essa crise veio para isso. Esse é o aprendizado. Agora, vamos falar sobre oportunidade. Quem governa o mundo é Deus. Jesus Cristo é o nosso coordenador do planeta, que está cuidando de cada um de nós. Então, o que Ele quer? Acerena a tua alma, acerena teu coração. Quando Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Né? E aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês querem que Jesus faça? Vocês têm noção que Jesus não vai resolver a vida de ninguém, mas Ele vai ajudar a ter paciência, sabedoria, paz, para buscar as soluções. É isso que Jesus vai fazer. Então, nós espíritas que temos conhecimento da espiritualidade, do amor dos amigos espirituais, que sabemos que a vida continua, nós temos que olhar, né? Nós temos que mudar de atitude em casa. A casa ficou pequena porque está todo mundo dentro de casa. Ah, eu tenho que trabalhar então, tenho que mudar de atitude. Na internet, gente, na internet nós estamos vendo irmãos nossos, porque a doutrina ela tem 3 pilares: filosofia, ciência e a moral do Cristo. Tem pessoas que esqueceram que a doutrina é ciência. Espírita? Gente, esquecer que tem a ciência? Kardec disse, se houvesse algum erro na doutrina dos espíritos, que nós abandonássemos a doutrina, mas seguíssemos sempre a ciência. Que alerta, hein? O Cristo, Ele está no comando, Ele está retificando a nossa conduta. É isso que está acontecendo. Esse é o aprendizado. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? O que eu posso fazer? Aserenar minha alma. Buscar ser uma criatura melhor. Né? Nós estamos num momento de profunda oportunidade de praticar a nossa religião. Porque a religião social, eu entrava no centro, eu tomava passe, tomava água fluidificada, eu tinha contato com os amigos espirituais, eles abasteceram todo meu coração. Agora é a hora de eu usar todo esse potencial, todo esse recurso que eles me deram na minha vida. Então eu estou igual aquela pessoa que estou diante de um banquete espiritual, estou com fome e com sede. Por quê? Não sabe utilizar os recursos que Deus ofereceu nessas 52 semanas de palestra, de ensino, de livro e tudo mais. Questão 737 a 741 do Livro dos Espíritos. Vai falar sobre essa situação do planeta. Lê. Busca.
Então nós vamos ver que por que serve uma tempestade? Ela renova o ar, ela leva as sementes, ela abastece toda a natureza de novas condições. Então nós estamos numa tempestade. O que isso está me trazendo? Quando a pessoa diz, eu tenho fé, eu tenho fé. Quando as coisas estão boas, é muito fácil falar que tem fé. Eu quero ver a fé nos momentos de luta. É nesse momento que eu meço a minha fé. É nesse momento que eu sofro um teste e eu mostro para o meu problema a minha fé. Então isso tudo vai passar. Isso tudo está chegando ao fim. Porque senão, e é um alerta, o Paulo uma vez foi criticado. O muito saber incha, né? Porque o muito saber é muito bom. Mas se você não utiliza desse conhecimento para se ajudar, ele só é cultura, né? Então, menina, na pandemia eu li 20 livros. O que você aprendeu nesses 20? O que eles mudaram a sua vida? Mudou seu pensamento, seu modo de falar, agir, sentir? Para o bem, para o amor, para a paz? Você cresceu em nível de tolerância? Nós somos soldados, gente. Nós somos soldados. E Jesus quer que cada um de nós participe dessa luta de forma firme, porque Ele está no comando do nosso exército. Ele está no comando do nosso exército. Então o mundo vai estar melhor? Sim, quando eu melhorar. Porque Joana de Ângeles diz, se um único homem melhorar, a terra melhora. Um único homem. Então, à medida que cada criatura fizer a sua parte, o planeta melhora. As pessoas pensam assim, a situação está tão difícil. Será que Deus está vendo isso tudo? Tudo teve planejamento divino. Nós não podemos nos esquecer. Tudo de Deus tem planejamento divino. Então, se teve planejamento, vai acabar. Olha que coisa interessante, é uma crítica de um espírito para um médium. Ele disse para ele assim, engraçado você sabe tanto do plano espiritual, e o que você sabe da Terra? Os ensinamentos espirituais são para eu poder ter uma qualidade de vida na Terra. Quer dizer, eu sei tudo para lá e não ponho isso de uso para cá. Nós temos que rever isso. Nós temos que rever isso, né? Porque se você acende uma luz, você acaba com as trevas. Então vamos, assim, perseverar, não perder essa oportunidade de aprendizado. Vamos fazer uma reflexão. Liberte-se dos pensamentos negativos, sentimentos negativos. Liberte-se de dúvidas, de medo. Trabalhe isso todos os dias em você, antes de dormir, de manhã, né? Deus me criou, ele me abençoou quando me criou. Eu nasci para ser feliz. Eu sou amado. Eu sempre fui abençoado. São palavras que a gente deve renovar todo dia, porque diante desse conflito, muitas vezes as pessoas só estão vendo maldição, coisas ruins, coisas negativas. Quando, no entanto, se a gente não calibrar, mudar a lente, nós não vamos mudar de atitude, porque como eu só vejo coisa ruim, os meus olhos só veem coisas ruins. E quando eu mudo a minha lente, que eu passo a ver as coisas positivas, e aí eu vejo que tudo é perfeito, tudo é certo. Porque o André Luiz diz, o mal é o bem mal compreendido. O mal é o bem mal compreendido. Então é a minha visão distorcida que a criatura humana, ela quer facilidade, ela não quer sofrer. Só que o maior agente do progresso do planeta é a dor, está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o maior agente de progresso do planeta? É a dor. Então, a dor renova.
porque a gente não quer aprender pelo amor. Se a gente olhasse o sofrimento do outro e pensava assim, opa, eu não quero passar por aquilo, e fosse prudente, cuidadoso, planejasse, efetuasse no bem, a gente não passaria por aquilo. Mas normalmente a gente não é assim, não. A gente fala, comigo não vai acontecer, só com o outro. Aí quando acontece conosco, a gente se assusta. Então, a tempestade, Deus está no comando. Vamos fazer a nossa parte. Vamos vencer isso tudo. No livro Ceifa de Luz, tem um pequeno momento que diz assim: apelo de sempre. Prossigo para o alvo, Paulo de Tarso. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Olha só, não vê só a tristeza do momento, vê as bonanças que vão vir após a tempestade. Nos instantes difíceis, age pensando na soma das alegrias que nascerão do dever cumprido. Faz a tua parte, durma com a consciência tranquila, faz um pouquinho que seja um ato pequeno do bem. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. Em Lamentações tem uma passagem que diz assim: devo trazer na memória tudo que me traz esperança. Devo trazer na memória tudo que me traz esperança. Então, lembre-se de situações positivas. Hoje Deus te deu mais um dia de vida. Você tem uma capacidade pulmonar. A sua família está aí. Lembre-se das coisas boas. E a vida, ela vai mudar porque o seu olhar mudou diante da vida. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhorar o aproveitamento das horas de hoje. Então, todas essas dificuldades abraçadas, elas nos estão trazendo recursos espirituais, e a maneira que nós nos portarmos diante dessa crise reverberar no nosso futuro. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nos amigos espirituais, tenha fé. A Casa de Pai José Cambinda, todo dia às 6 horas, tem um grupo de oração. Faça parte dessa oração. Sente-se em casa, coloca um copinho d'água, vibre, abre-se, sabe por quê? Muda a sua condição mental, você vai limpar a sua atmosfera mental, renovar esses pensamentos e aí, somado a todos esses irmãos, receber recursos espirituais. Vale a pena, vem fazer parte. No seu lar, a água e a oração, às 18 horas. Para frente sempre, esse é o apelo do alto. Muita paz para vocês, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção da Casa de Pai José Cambinda, sempre falando no meu coração. Muita gratidão por vocês todos. Um grande abraço, até breve.